Já falamos sobre o propósito de Deus, sobre o objetivo de Deus, o que Deus quer fazer. Deus quer salvar os seres humanos. O objetivo de Deus é salvar os seres humanos. Então, irmãos, a hora que o Senhor propõe um trato, propõe um contrato, uma aliança, qual que é o objetivo dessa aliança? Ora, o objetivo dessa aliança é auxiliar no objetivo de Deus, que é salvar as pessoas. A essência da aliança, ou seja, o âmago da aliança, o cerne, a coisa principal da aliança, é a salvação dos seres humanos. E a salvação pela graça. Já vimos, um favor imerecido. Não merecemos, mas o Senhor, pelo seu amor, propõe a salvação pela graça. Veja o texto do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 3, no verso 11. Está claro que pela lei ninguém pode ser declarado justo diante de Deus, porque as Escrituras dizem: aquele que pela fé é declarado justo viverá. Tem que ser declarado justo pela fé, não é pelas obras. As Escrituras que Paulo estava se referindo aqui é o livro de Abacuque, Abacuque capítulo 2, verso 4. A pessoa aprovada por Deus viverá pela sua fé. É interessante, irmãos, como Satanás quer fazer com que nós pensemos em obter a salvação pelas obras. E ele diz, para você se salvar, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo. Como se a salvação, irmãos, dependesse de nós, dependesse dos nossos próprios esforços, dependesse das boas obras que fazemos. Não estou dizendo, irmãos, que nós não devemos fazer boas obras. Também não estou dizendo que nós não devemos obedecer à lei de Deus. Mas nada disso nos salva. O que nos salva é a intercessão do Senhor Jesus Cristo. O que nos salva é a fé na graça do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. E como foi com Abraão? Com Abrão, ainda, antes de se chamar Abraão. Gênesis 12. O Senhor disse a Abraão, veja, irmãos, primeira coisa, quem é que propõe a aliança? Deus é que propõe a aliança. Deus é que vem até nós para propor a aliança. Não somos nós que imploramos, ou que pedimos, ou que fazemos penitências para que possamos entrar em aliança com Deus. Mas Ele é que vem propor. Ele disse a Abraão, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Engrandecerei o teu nome, você será uma bênção. Serão benditas todas as famílias da terra. Bem, irmãos, mas a salvação é pela graça. Mas a salvação pela graça, irmãos, faz com que Abraão, ou Abrão, execute obras. O que ele fez? Ele saiu do lugar, irmãos. Ele não ficou lá. O Senhor falou para ele, sai. Pela fé agora, ele saiu. Sai da tua parentela, sai do meio dos teus pais, vai embora para a cidade, para a terra que eu vou te mostrar. E pela fé ele fez isso. Uma atitude comportamental. Ele saiu. Ele tomou a decisão de sair. Isso demonstrou o que, irmãos? Demonstrou confiança, demonstrou fé. As atitudes de Abrão foram feitas por causa da fé. Primeiro ele teve fé. Depois, então, ele pôde ter essas atitudes. Romanos 4, dos versos 1 a 15, mostra que Abrão foi justificado pela fé. Veja o verso 3, Romanos 4, 3. O que diz as Escrituras? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Onde que as Escrituras diziam isso que o apóstolo Paulo estava citando? Estava lá em Gênesis 15, 6. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Outra tradução diz assim, por isso riscou seus pecados e foi declarado sem culpa. Deus riscou seus pecados e o declarou sem culpa. A aliança de Deus com Abraão, irmãos, ela foi um tratado formal. Eles fizeram
O Senhor propôs o tratado e propôs depois a maneira formal de ratificar esse tratado, que foi através do sacrifício dos animais, de matar os animais e colocá-los em disposição, formando uma linha, as meias partes dos animais de cada lado dessa linha. E o Senhor à noite passou, a luz do Senhor passou pelo meio dessa linha. Isso queria dizer, irmãos, naquela época era o seguinte: quando se fazia um tratado dessa forma, com animais mortos, queria se dizer que aquele que descumprisse o tratado ficaria sujeito àquela mesma morte, aquele mesmo efeito que tinha aqueles animais mortos. Mas veja, irmãos, Abraão fez uma proposta de tratado, uma proposta de aliança, onde ele só fazia essa proposta. Ele era o responsável pelo cumprimento dessa proposta, desta aliança. Veja Gênesis 15, 18. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo: à tua descendência darei essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Nessa aliança com Abraão, 2000 anos antes de Cristo, o Senhor estava dizendo: eu vou dar para você a herança, vou dar para você esta terra, desde o Egito até o Eufrates, toda a área de Canaã, toda a área da Palestina. Essa era a terra que o Senhor estava prometendo para Abraão. Mas veja, irmãos, isso foi lá 2000 anos. E hoje, como é que nós podemos participar desta aliança? Vamos ver novamente o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, capítulo 3, verso 7. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Nós, irmãos, somos descendentes de Abraão, não descendentes étnicos, não descendentes por causa da raça ou do sangue, mas nós somos descendentes de Abraão por causa da fé. A mesma fé que Abraão teve na intercessão do Senhor Jesus, na graça, na salvação pela graça, nós podemos ter, nós devemos ter essa fé, a mesma fé. E se nós tivermos a mesma fé, vai acontecer conosco a mesma coisa que aconteceu com ele. O Senhor riscará os nossos pecados e vai nos declarar sem culpa. Como vai me declarar sem culpa? Eu tenho tantos pecados, eu cometo tantas coisas más, por mais que eu me esforce. É aí que está, irmãos. Você nunca vai conseguir se justificar diante de Deus através das suas obras. Você nunca vai conseguir cumpri-las de uma maneira suficiente, de uma maneira eficaz. Mas pela graça do Senhor Jesus Cristo, você pode ser justificado. Você pode ter os seus pecados apagados. E agora, então, irmãos, que nós somos justificados, nós podemos andar com Deus. Da mesma forma que o povo de Israel deveria andar com Deus. Veja, por favor, Levítico 26, 12. Parte da aliança. Andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. O Senhor Deus fala para mim hoje: olha, eu quero andar no meio de você, quero andar junto com você, quero andar com a sua família, quero andar com seus filhos, quero andar com a sua igreja. Eu quero ser o seu Deus e eu quero ser o seu Deus e quero que vocês sejam o meu povo. Você quer ser povo de Deus? Nós gostamos de fazer parte da igreja. Fazemos parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Somos cristãos. Mas você é realmente povo de Deus? Você faz a vontade de Deus? Ou você tem um título de igreja? Tem um certificado de batismo? Andar com Deus. O Senhor quer andar conosco e quer que nós andemos com Ele. Que Deus nos abençoe e que o nosso caminhar nesse mundo tão difícil seja sempre com Deus. Que Deus esteja conosco e que nós estejamos continuamente com Deus.